Em 26 de julho de 2023, a alpinista norueguesa Kristin Harila estava a milhares de metros do topo do K2, prestes a fazer história. 3 meses antes, ela iniciou uma jornada para escalar as 14 montanhas do mundo com mais de 8.000 metros. Agora, só o infame K2 estava em seu caminho. O que antes poderia ter sido considerado impossível, agora estava bem ao seu alcance. Mas a obsessão por conquistar os cumes levou alpinistas como Kristin a tomar decisões controversas que continuam assombrando a comunidade do montanhismo. Esta é a verdade sombria por trás da obsessão em conquistar os chamados 14 picos e o rastro de corpos e controvérsias que ela deixou para trás. Bem-vindo ao Extreme. No fim da tarde de 26 de julho de 2023, a famosa alpinista norueguesa Kristin Harila e seu guia nepalês Tajin Lama Sherpa iniciaram a subida ao cume do K2, mas essa não era uma tentativa comum de chegar ao topo. Na verdade, era o fim de meses de trabalho intenso em busca de um objetivo que muitos só sonham em alcançar. Kristin e sua equipe passaram os últimos 91 dias escalando 13 das montanhas de 8.000 metros mais altas do mundo, incluindo o Everest e o Kanchenjunga. Ela estava prestes a bater o recorde do alpinista nepalês Nirmal Perja, só precisava alcançar o topo do K2. Mas se você sabe algo sobre montanhismo, então está ciente de como pode ser desafiador e perigoso chegar ao topo desse pico. Não é chamado de montanha selvagem à toa. Totalmente exaustos após dias e noites de escalada, restaram apenas alguns milhares de pés dessa jornada inspiradora. Se Kristin conseguisse encontrar forças para continuar, ela não só bateria o recorde anterior, mas também, de uma vez por todas, acabaria com qualquer ideia errada sobre a capacidade das alpinistas. As emoções estavam à flor da pele e a adrenalina era ainda maior. Esse era o seu último esforço rumo à glória. Para a maioria de nós, escalar até o topo do K2 ou do Everest é uma tarefa incrivelmente difícil. Você consegue imaginar escalar essas duas montanhas em sequência? Que tal 14 montanhas em uma só temporada? É ao mesmo tempo assustador e inspirador. Esse tipo de expedição exigiu anos de treino e uma determinação que poucos conseguem imaginar. Mas Kristin estava disposta a fazer de tudo para alcançar seu objetivo, como logo veremos. Em 2022, Kristin já havia tentado o mesmo desafio e conseguiu chegar ao topo de 12 dos 14 picos. Mas sem as permissões para escalar o Cho-Oyu e o Shishapangma, ela ficou de coração partido e a expedição acabou mais cedo. Agora, ela estava mais uma vez às portas do destino e nada iria impedi-la. Kristin e sua equipe enfrentaram um clima severo durante a escalada noturna, mas nada os impediria agora. Ela e Tajin seguiram juntos liderando o grupo e se ajudando como podiam. Cada passo a mais a aproximava do sonho de quebrar o recorde. Mas então, de repente, tudo quase chegou ao fim. Deve ter parecido um déjà vu. Uma série de pequenas avalanches atingiu a montanha, levando muitas equipes ocidentais a recuar. Outra ocorreu quando a equipe de cordas de Kristin trabalhava perto do gargalo. Nesse momento, muitos da equipe pensaram em voltar, mas Kristin estava perto demais para desistir. Ela criou coragem e decidiu arriscar, concluindo a subida ao cume. Mesmo com todas as probabilidades contra eles, conseguiram encontrar o caminho até o cume pouco antes do meio-dia do dia 27 de julho. Leve desvio neste trem do caos. Junte-se ao nosso Patreon para ter acesso antecipado a vídeos, enquetes exclusivas e fazer parte da comunidade extrema. Te vejo por lá. É difícil imaginar o que Kristin sentiu no topo do K2. Claro, haveria a alegria inicial, que provavelmente foi seguida por uma sensação de alívio imenso. Um peso colossal tinha acabado de ser tirado dos ombros dela. Por muito tempo, cada decisão e momento acordada era consumido por aqueles 14 picos, mas ao alcançar o cume do K2,
ela se tornou uma das poucas pessoas a escalar todos os 14 picos de 8.000 metros do planeta. Ela também quebrou o recorde mundial. Com essa vitória tremenda, ela se tornou uma das, se não a maior alpinista do mundo. Esse foi um feito extraordinário para o montanhismo feminino. Olhando para trás, para essa conquista incrível, é seguro dizer que isso se tornou uma obsessão para Kristen. Não havia nada que ela quisesse mais no mundo. Nada iria impedi-la de alcançar esse objetivo, nem mesmo o medo da morte. A alpinista norueguesa admitiu isso em entrevista e ressaltou quantos nunca retornam de uma expedição. Ela disse: em quase todos os picos há mortos. Se isso acontecer comigo, eu vou ter morrido feliz. É difícil imaginar o que motiva pessoas como Kristen a tentar expedições tão perigosas. Quero dizer, isso não é participar de maratonas na cidade ou fazer trilha na floresta do parque local. Isso é escalar as montanhas mais altas e mortais do mundo, uma atrás da outra. É arriscar a vida diariamente por meses seguidos. Para a maioria, o perigo constante já basta para nos fazer desistir e buscar a segurança do lar. Mas para pessoas como Kristen, elas prosperam nisso. Ao explicar sua motivação, ela afirmou: é importante, não só para mim, mas também para mudar algo sobre a diferença de gênero no mundo, especialmente nesse esporte. Ela arriscou a vida para mostrar que gênero não influencia a escalada profissional e que alpinistas não devem ter limitações impostas. O desejo de Kristen de conquistar os picos de 8.000 metros do mundo se tornou uma obsessão. Mas ela não estava sozinha nisso. Após sua expedição bem-sucedida, ela passou a integrar uma lista de cerca de 50 pessoas, dependendo da fonte, que alcançaram o topo dos 14 picos. Muitos tentaram fazer o que Kristen fez ao longo dos anos, mas como você sabe, tentar subir apenas uma montanha pode ser muito perigoso. Cada passo precisa ser cuidadosamente calculado, e cada dia precisa ser planejado nos mínimos detalhes. Aqueles que decidem escalar todos os 14 sabem muito bem que os riscos aumentam consideravelmente e alguns nunca voltarão para casa. Ao longo dos anos, muitos alpinistas profissionais morreram tentando esse sonho, deixando relatos assustadores de seus últimos momentos. Mas a história de Kristen não é tão simples quanto um triunfo. Ao final dessa escalada, ela enfrentaria acusações que deixariam seu legado sob uma sombra. Você já quis algo tanto que só conseguia pensar nisso? Cada pensamento se volta para um objetivo que você julga possível, tornando-se uma obsessão que domina a sua vida. Você passa horas sonhando, achando que um dia vai conseguir. No fim, você fará o que for preciso para conseguir isso. Se for assim, não é tão diferente de Wanda Rutkiewicz. No início dos anos 1990, Wanda sonhava em se tornar a primeira mulher a escalar todos os 14 picos. Isso a levou a organizar o projeto Caravana dos Sonhos em 1992. Já tendo escalado vários dos 8.000 metros, incluindo Everest, K2 e Annapurna, em maio de 1992, ela se encontrava no Kanchenjunga, esperando riscar a 9ª montanha da sua lista. Wanda era motivada pelo desejo de ultrapassar os limites da resistência humana e de promover as mulheres no mundo do montanhismo de alta altitude dominado por homens. Ela era ainda mais impulsionada por sua independência feroz e um espírito competitivo que forjou através de tragédias pessoais, incluindo a perda do irmão na infância e o assassinato do pai. Assim como Kristen, Wanda estava preparada para dar tudo de si. No fim da história dela, veremos como buscar o sonho de escalar os 14 picos pode levar alpinistas a decisões imprudentes que colocam suas vidas em risco. Nas primeiras horas da manhã de 12 de maio de 1992, Wanda iniciou sua subida rumo ao cume do Kanchenjunga. Com o alpinista mexicano Carlos Carsolio, a dupla começou a escalada do acampamento 4 acima de 7.600 metros. No início da tarde, Carlos já havia avançado e alcançado o cume. Wanda ficou para trás e, antes que pudesse alcançar o cume, encontrou-se em sérios apuros. Seus suprimentos acabavam
e seu corpo estava exausto. Com os primeiros sinais de desidratação, os efeitos da altitude começaram a cobrar seu preço sobre ela. Mas em vez de desistir e voltar, Vonda optou por pausar em uma caverna de neve a cerca de 8.200 metros de altitude. Isso acabaria se revelando um erro terrível. Se você estivesse no lugar de Vonda, como acha que se sentiria nesse momento? Você acha que ficaria tomado por um sentimento de decepção ao ver suas chances de chegar ao topo diminuindo a cada segundo que passa? Você se encolheria em posição fetal numa tentativa desesperada de se manter aquecido? Você começaria a se perguntar se tudo isso realmente valeu a pena. Digo, não basta apenas tentar? Pensamentos conflitantes provavelmente passaram pela cabeça dela, mas ela nunca desistiu. Vonda permaneceu determinada, mesmo até o fim. Do seu jeito, desistir quando estava tão perto não era uma opção. Devido aos seus princípios fortes, ela sentia como se toda a comunidade feminina de montanhismo estivesse em suas costas. Se não conseguisse terminar, talvez pensasse que as mulheres nunca teriam o respeito merecido nesse esporte dominado por homens. Já era inspiração para jovens alpinistas e mulheres iniciantes, mas Vonda provavelmente sentia que tinha muito a perder, e essa atitude a fez pagar o preço máximo. Logo após iniciar a descida, Carlos encontrou Vonda na neve e pediu que ela descesse a montanha em busca de segurança. Mas ela recusou. Em vez disso, Vonda disse que tentaria alcançar o cume na manhã seguinte. Sem comida, com pouca água e sem fogareiro, Carlos estava preocupado que ela sucumbisse à montanha. No entanto, não havia nada que ele pudesse fazer. Vonda já tinha tomado sua decisão. Ela iria ficar. Carlos disse depois que estava fisicamente exausto pela subida e não tinha comida, água ou roupas extras para deixar para ela. Ele implorou desesperadamente para Vonda, pedindo que ela descesse com ele para um lugar seguro, mas não tinha força mental para discutir com ela. Talvez ele tenha tentado explicar que ela sempre poderia voltar e tentar de novo, mas no final, nada do que ele disse teve efeito sobre ela, e ele não teve outra opção a não ser deixá-la para trás, sozinha na montanha. Essa foi a última vez que ela foi vista com vida. Olhando para trás, você acha que Carlos tomou a decisão correta? Ele deveria ter ficado um pouco mais para tentar convencer Vonda a voltar com ele? A personalidade extremamente independente dela teria permitido que ela considerasse recuar para a segurança? Carlos, ao descer a montanha, deixou os suprimentos nos acampamentos 4 e 2 para Vonda. Ele provavelmente se perguntou se fez a coisa certa, sentindo arrependimento. Será que ele poderia tê-la convencido a descer se tivesse ficado só mais um pouco? Ou será que ele já tinha feito o melhor que podia? A verdade é que provavelmente não havia uma única pessoa na Terra que pudesse fazer Vonda desistir. Até hoje, seu corpo nunca foi achado. Será que conseguiu chegar ao topo? Ou talvez uma nevasca tenha enterrado ela logo após seu último encontro com Carlos? Ninguém realmente sabe, mas o que sabemos é que ela se tornou uma das muitas vítimas que tiveram um fim trágico em suas tentativas de conquistar os 14 picos. Alcançar o topo dos 14 picos é uma das atividades mais perigosas do montanhismo. Cada montanha tem seus próprios desafios únicos a serem superados e nenhuma escalada é igual à outra. Ainda assim, os riscos óbvios de avalanches, mal de altitude e nevascas já são suficientes para fazer a maioria das pessoas questionar por que os alpinistas sequer tentariam isso em primeiro lugar. Quero dizer, será que realmente vale a pena arriscar a vida só para ficar no topo de uma dúzia ou mais de montanhas? Por que esses alpinistas arriscam tudo para isso? Kristen e Vonda foram motivadas a ajudar mulheres a conquistar respeito no esporte. No entanto, para as dezenas de outras pessoas que tentaram uma expedição tão ousada, tudo se resumia a deixar um legado. No montanhismo, o maior prêmio é conquistar todos os picos de 8.000 metros. É a versão dos alpinistas do Super Bowl. Para a comunidade do montanhismo, é visto como o maior desafio para qualquer escalador e o teste máximo de habilidade, resiliência e força mental.
A motivação pelo desafio geralmente é diversa. Alguns buscam motivos pessoais, outros querem bater recordes. Mas alguns alpinistas, como Reinhold Messner, afirmam que são as próprias montanhas que os atraem. Em 1986, após escalar o Lhotse, tornou-se o primeiro a subir os 14 picos. O desejo de Reinhold de enfrentar o desafio surgiu de uma busca pessoal, motivada por sua paixão pelo montanhismo e pelas experiências marcantes em altitudes extremas. Em mais de uma ocasião, ele falou sobre a sensação de estar no topo dessas montanhas gigantes. Reinhold diz que sempre voltava para casa com uma nova visão do mundo, maior autoconhecimento e uma sensação única de triunfo. Talvez só essa emoção já seja suficiente para atrair alpinistas a participarem do que pode ser considerado o desafio mais perigoso de todos os esportes. Independentemente do motivo, aqueles que conseguem chegar ao topo dos 14 picos ficam para sempre registrados nos livros de história e se tornam lendas do esporte. Mas existe um lado muito mais sombrio nesse desafio, como vimos com alpinistas como Vonda. O desejo de realizar esse desafio aparentemente impossível e a vontade de quebrar o recorde podem levar à imprudência, decisões descuidadas e a uma morte precoce. Isso nos leva à questão: algum cume vale mais que sua vida? Para o alpinista francês Benoît Chameau, a resposta era sim. Assim como Vonda, a obsessão de Benoît por escalar os picos mais altos do mundo o colocou em apuros. Sua história começa em 5 de outubro de 1995, quando Benoît estava prestes a se tornar uma lenda do alpinismo. Benoît só precisava vencer o Kanchenjunga, a terceira montanha mais alta do mundo, para completar os 14 picos. Uma equipe de filmagem acompanhou sua expedição para documentar o evento histórico que se aproximava. Mas ninguém sabia que no dia da escalada ao cume, as coisas estavam prestes a tomar um rumo terrível. Nas primeiras horas da manhã, Benoît e seu parceiro de escalada, Pierre Royer, junto com seus sherpas, partiram do acampamento alto. Agora, a poucos milhares de pés de seu objetivo, ele estava pronto para arriscar tudo. Mas então a tragédia aconteceu. Um dos sherpas de Benoît, chamado Riku, parou por um momento para se sentar, mas perdeu o equilíbrio. Antes que alguém pudesse dizer uma palavra, ele caiu montanha abaixo e não sobreviveu. Os segundos e minutos que se seguiram devem ter sido aterrorizantes para Benoît e Pierre. Com uma sensação ruim no estômago, eles tiveram que aceitar o que tinha acabado de acontecer. Eles tinham acabado de ver um homem que passou semanas comendo e dormindo ao lado deles desaparecer de vista, descendo uma montanha rochosa para a morte. Chocados com o evento aterrorizante, suas mentes estavam agitadas. Eles logo lembraram que estavam no topo de uma das montanhas mais altas do mundo e que, sem manter a calma, o mesmo poderia acontecer com eles. Por minutos, discutiram se continuavam ou voltavam para casa, chegando a questionar se a morte de Riku era um sinal para cancelar a expedição. No final, a fome de glória levou Benoît a convencer Pierre a continuar em sua busca, mesmo quando os outros dois sherpas decidiram voltar. Agora estavam sozinhos. As coisas foram de mal a pior para os alpinistas franceses. A temperatura caiu e a nevasca cobriu as cordas fixas. Às 16, H. Pierre informou pelo rádio que desistiu de chegar ao cume por cansaço e pelo peso das câmeras. No fundo da mente dele, talvez tudo o que conseguia pensar era em ver Riku cair pela encosta da montanha e que, se continuasse, acabaria como ele. Benoît decidiu que continuaria sozinho. Ele estava prestes a se tornar o próximo alpinista a conquistar os 14 picos, mas não era para ser. Uma hora após desistir, Benoît pegou o rádio. Ofegante, ele avisou a equipe que estava exausto demais para continuar, mas já era tarde demais. A decisão de Benoît de continuar com a expedição até o último momento acabou sendo cara, e quando ele finalmente decidiu voltar, as condições na montanha já estavam tão ruins que tanto ele quanto Pierre se perderam em um mar de branco.
Ninguém sabe o que ocorreu com os dois alpinistas franceses, que nunca mais foram vistos. Seus corpos estariam ocultos sob grossa neve no lado norte da montanha. O desejo de Benoit de conquistar o 14º e último cume de sua lista o levou a pagar o preço máximo. Como Wanda, ele teve chances de voltar, mas o desejo de glória ofuscou seu julgamento. Alguns argumentam que ele estava disposto não apenas a colocar seu parceiro de escalada em perigo, mas também os Sherpas que escolheram ficar com ele na esperança de consolidar seu nome nos livros de história. O que você acha da decisão de Benoit? Ele e Pierre deveriam ter voltado com os Sherpas? Se você estivesse no lugar dele, teria arriscado na esperança de alcançar seus objetivos? As histórias de Benoit, Wanda e dos que morreram tentando conquistar os 14 picos estão para sempre ligadas às montanhas. Deram o máximo para completar o desafio quase impossível e acabaram pagando com a própria vida. O desejo psicológico de enfrentar desafios perigosos levou muitos alpinistas a ultrapassarem seus próprios limites além do considerado seguro. A busca por glória levou humanos a feitos antes vistos como impossíveis. A ideia de escalar todos os 14 picos de 8.000 metros do mundo há um século seria vista como praticamente impossível. Uma característica da espécie humana é superar até os desafios mais perigosos quando focamos em algo. No entanto, às vezes as pessoas começam a se perder ao longo do caminho. O desejo de se tornar o melhor do mundo pode ter um forte efeito psicológico em uma pessoa, e a obsessão por conquistar os 14 picos levou alguns alpinistas a tomar decisões questionáveis e até enganar toda a comunidade de montanhismo. Isso nos leva à história de Eun-sun, alpinista sul-coreana, considerada uma das escaladoras mais polêmicas do século XXI. Em abril de 2010, Eun-sun estava em uma missão para se tornar a primeira mulher a alcançar com sucesso o cume dos 14 picos. Sua motivação era pessoal, mas com o tempo, viu nisso uma forma de inspirar sua nação natal. Sua aventura começou quando ela chegou ao topo do Gasherbrum 2 em 1997. Por mais de uma década, ela conquistou as montanhas mais altas do mundo, uma a uma. Ao chegar ao Annapurna, em 2010, ela tornou-se a primeira mulher a alcançar o topo dos 14 picos. Mas o que deveria ser um momento de celebração quase imediatamente se transformou em um escândalo, quando começaram a circular rumores de que a alpinista coreana, na verdade, não havia chegado ao verdadeiro cume do Kanchenjunga em 2009. A principal rival de Eun-sun, a alpinista espanhola Edorna Passabon, foi uma das primeiras a manifestar dúvidas. A Derna usou a foto do cume de Eun-sun, que a mostrava numa rocha exposta, e comparou com fotos de outros alpinistas da mesma temporada mostrando o cume coberto de neve. As coisas não estavam batendo. Além disso, ela afirmou que uma corda verde está visível na foto de Eun-sun, que foi usada pela equipe dela a mais de 180 metros abaixo do cume real. As acusações contra Eun-sun surpreenderam os alpinistas, porque uma alpinista tão famosa mentiria assim. Será que o desejo de conquistar os 14 picos virou algo tão importante que ela aceitaria enganar quem confiava nela? Ou foi um erro honesto? Apesar do ocorrido no Kanchenjunga, o recorde de Eun-sun é amplamente contestado por publicações e federações de alpinismo que, em sua maioria, reconhecem Edorna como a primeira mulher a conquistar os 14 picos. Mas isso levanta outra questão. Se ela parou a 180 metros do cume devido ao mau tempo, sua tentativa ainda deve ser válida. Afinal, ela subiu até uma altura de mais de 8.000 metros, então poderíamos dizer que ela escalou os 14 picos do mundo, mesmo que não tenha alcançado o verdadeiro cume do Kanchenjunga. O que acha? A tentativa de Eun-sun ainda é uma conquista incrível? Ou a controvérsia em torno da tentativa de cume no Kanchenjunga colocou em dúvida a reputação dela como alpinista? Conte pra gente o que você acha. Mesmo com a controvérsia em torno de Eun-sun, ela empalidece
em comparação ao choque que veio quando o cronista de montanhismo Eberhard Jorgalski divulgou um relatório em julho de 2022, afirmando que apenas 3 pessoas realmente haviam alcançado o cume dos 14 picos. Eberhard e sua equipe do 8.000 Ers. Passaram mais de uma década analisando as fotografias de alpinistas no topo dos diversos picos de 8.000 metros. Eles descobriram que só 3 pessoas estiveram no verdadeiro cume geológico dos 14 picos. Eles foram Ed Wisters, Veka Gustafsson e Nirmal Perja. Eberhard disse que mais de 40 alpinistas não chegaram fisicamente ao verdadeiro cume. Portanto, suas alegações são questionadas. Mas essa nem é a pior controvérsia que surgiu entre os alpinistas na busca de conquistar todos os 14 picos. Lembra da norueguesa Kristen Harila, que quebrou o recorde de subida mais rápida dos 14 picos em 2023. Bem, a equipe dela foi acusada de passar por cima de um carregador gravemente ferido para alcançar o cume do K2, enquanto corriam para terminar a expedição. Enquanto a equipe de Kristen subia em direção ao cume, em 27 de julho de 2023, eles encontraram Mohammad Hassan, um carregador paquistanês de 27 anos e pai de 3 filhos, que fazia parte de uma equipe separada responsável pela fixação das cordas. Mohammad caiu em um trecho traiçoeiro chamado Gargalo, a cerca de 8.200 metros de altitude. Kristen e sua equipe encontraram Mohammad pendurado de cabeça para baixo em uma corda, sem mochila, luvas, macacão de plumas ou oxigênio e despreparado para as condições extremas. A controvérsia começou quando imagens de drone, feitas pelos alpinistas austríacos Wilhelm Steidl e Philipp Flamig, que também estavam no topo do K2 naquele dia, mostraram dezenas de alpinistas, inclusive da equipe de Kristen, passando pelo corpo ferido de Mohammad enquanto seguiam para o cume. Apesar da equipe afirmar que fez o possível para ajudar Mohammad, fornecendo água e oxigênio por horas, a incrível conquista de escalar os 14 picos em 92 dias acabou marcada por uma sombra. Kristen realmente ignorou um carregador agonizante, só para escalar todas as 14 montanhas. A obsessão por bater o recorde impediu a equipe de ajudar um homem agonizante naquele dia. Como expliquei, a obsessão psicológica associada aos 14 picos levou muitos alpinistas a tomar decisões questionáveis e até mesmo perturbadoras. Não só as ações individuais deles foram questionadas. A obsessão por conquistar vários cumes virou uma lista comercial moderna, começando a impactar seriamente as montanhas. As belas fotos do Everest não mostram como é para os alpinistas que sobem suas íngremes encostas de rocha. Os tibetanos chamam o Everest de deusa mãe do mundo, mas o lixo acumulado ali lhe deu outro nome, o lixão mais alto do mundo. Há cerca de 30 toneladas de lixo e mais de 200 alpinistas que nunca retornaram. A cada ano, cresce a quantidade de lixo na montanha, incluindo cilindros de oxigênio usados, barracas, equipamentos, embalagens, plásticos, roupas, baterias, latas, garrafas e toneladas de resíduos humanos deixados por alpinistas e caminhantes. O exército nepalês tentou remover mais de 35 toneladas de lixo do Everest, Lhotse e Bonhutsa em 2023. Mas o lixo continua se acumulando, enquanto as toneladas de resíduos humanos deixados na montanha continuam poluindo geleiras e fontes de água a cada temporada. Na realidade, a comercialização da escalada está lentamente matando as montanhas. Alguns dizem que o desejo de escalar montanhas e completar desafios como os 14 picos tornou o esporte egoísta. Os escaladores priorizam conquistas pessoais e se importam pouco com a montanha. Olhando para este vídeo, é impressionante até onde os escaladores estão dispostos a ir em busca de glória. A maioria não vê problema em arriscar a própria vida
para chegar ao topo dos 14 picos, enquanto outros arriscam a vida dos sherpas, carregadores e até mesmo de amigos, só para gravar seu nome nos livros de história. Infelizmente, essa obsessão sombria está causando um impacto sério nas montanhas, que, para alguns, tirou toda a alegria da escalada. Como disse Sir Edmund Hillary, meses antes de morrer, em 2008, nós que escalamos o Everest no início, fomos os sortudos. Superamos os problemas sozinhos e, no topo, só tínhamos bons amigos por perto. Essas condições só podem ser renovadas limitando o número de expedições na montanha ao mesmo tempo. Governos devem priorizar segurança em vez de lucro. Só assim, o desafio e a alegria de escalar o Monte Everest retornarão. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. Seja ousado e viva com coragem.